Bom dia a todos. Agora, quem vos fala é o Javan Lima e não mais os Davi Zoc. Então, vou mudar um pouquinho aqui. Pessoal, então, agora eu estarei falando sobre as novidades do TopSolid Tooling da versão 7.17. Então, aqui, para quem já me conhece, então sou o gerente de produto do Tooling, ok? O nosso contato, então, vocês podem estar mandando dúvidas, questionamentos para sup.tooling@topsolid7.com.br e o número aqui do escritório para quem quiser fazer acessos via telefônicos também poder estar entrando em contato, ok? Então, nossas recomendações, né? Então, por gentileza, deixar os microfones desligados, câmeras desligadas, né? E os questionamentos através do chat, tá? Então, a gente está com uma dinâmica, então, um pouco acelerada, né? Para a gente conseguir cumprir o tempo. E a gente vai estar olhando as perguntas e as dúvidas e conversando com vocês aí pelo chat, tá ok? Então, pode deixar que a gente vai estar conversando com vocês e respondendo as eventuais dúvidas aí. Então, o primeiro tópico que a gente vai estar falando é sobre o TopSolid Mold, ok? Então, vamos ver as novidades que a gente está tendo aí. A primeira novidade que a gente vai estar falando é sobre a documentação. Então, para quem já está no TopSolid 7, viu que o arquivo de molde, ele criou umas subpastas automaticamente, ok? E hoje a gente tem a setagem de como a gente quer trabalhar com essas subpastas. Então, a gente tanto pode selecionar essas subpastas através, por exemplo, do lado A ou lado B, ou sobre as subdivisões que a gente tem sobre categoria. Então, ó, se a gente olhar a primeira imagem, a imagem à esquerda, então a gente tem lá o Mold Base, né, ou seja, o porta-molde, tá aquelas subdivisões que a gente tem de porta-molde, componente, peça, a gente pode estar utilizando ela. Está utilizando apenas a subdivisão de lado A e lado B, que seria os conjuntos, ou se a gente fizer a dupla ativação, ela vai acabar mesclando. Então, ela vai te mostrar o que está no lado A, e dentro do lado A ela vai subdividir, então, o que é porta-molde, o que é componente, né? Então, assim, a gente consegue uma melhor gerenciamento das peças aí dentro do arquivo de projeto de molde, ok? A próxima novidade, ela está em cima de colisões de perfuração. Então, se você fosse lá na ferramenta de perfuração, né, houve uma melhoria, né? Então, essa melhoria ela está em função do quê? Da detecção dessa geometria com os elementos em volta. Então, não sei se vocês vão se lembrar, mas você tem um campo lá onde você pode colocar o parâmetro para fazer essa detecção. Tá? Então, quero que você detecte as superfícies com 2 milímetros, 3 milímetros, qual é a distância entre a geometria e superfícies na peça ou na montagem. Então, ó, se vocês olharem a imagem na versão 7.16, como que era feito essa projeção? Então, se a gente tivesse um furo chanfrado, essa projeção era como se fosse um offset, né, desse valor em toda a imagem, e esse offset ele era projetado para a parte superior também, ok? Mas aí isso poderia criar eventuais erros de identificação, né? E gerar regiões de colisão onde não era exatamente uma colisão. Então isso foi readequado. Então agora se a gente olhar para a imagem à direita, onde está a imagem ali 7.17, então ela entende onde é a direção de propagação, né, e de offset dessas linhas, porém ela entende que a parte da face ali, ela não deve realizar o offset, entendeu? Para não criar possíveis erros aí, né, uma interpretação equivocada da ferramenta. Então tivemos essa melhoria, uma melhoria bem interessante. A próxima melhoria né, a novidade, aliás, né, é a respeito da refrigeração. Então, agora, quando a gente faz inclusão no componente, né, então, dentro do tubo de refrigeração,
são criados pontos de interseção durante o furo, tá? Então, são esses pontinhos amarelos que contém na imagem. E a gente pode gerenciar o componente em função desses pontos, ok? Vou colocar aqui o vídeo, para a gente estar olhando no vídeo e a gente está verificando, então, esse resultado. Então, eu estou ali na refrigeração, eu vou pedir para fazer a inclusão do componente, né, na refrigeração, no circuito de refrigeração. Nesse momento, então, ó, todos os momentos de interseção de peças, ele criou esse ponto amarelo, que vai me servir como ponto de referência. Então, ele clica e automaticamente o componente vai para essa posição, ok? Então, posso selecionar qualquer uma delas. Existe a possibilidade de eu reverter essa direção em relação ao ponto. Então, se eu quero trabalhar para o lado esquerdo ou lado direito de referência do ponto. Também tem a opção de offset. Então, a que distância que eu quero que esse componente fique em relação ao ponto. Ok? Então, o sistema ali mostrando, offset também vai estar servindo ali para o outro lado, para outro direcionamento também. Então, dessa forma, vai ser bem mais rápido, vai ser bem mais prático, né? Da gente poder estar colocando aí, então, os componentes. Tá? Vai fazer uma inserção de mais um componente. Então, colocou mais um componente ali e a gente pode estar inserindo quantos componentes foram necessários. Tá? Então, o comando ele não tem limitações, né? Então, eu posso, ó, ali ele está fazendo diversas inserções, né? Agora está colocando o plug na outra extremidade, né? E também posso estar colocando o plug do outro lado também. Então, ali a finalização, vou dar um OK, e ali eu tenho, então, as medidas de rotação e de profundidade de posicionamento, onde eu posso estar colocando meus elementos, tá? O próximo tópico aqui vai ser a edição de entradas e saídas, né? Então, o gerenciamento da entrada e saída do circuito de refrigeração ele foi redesenhado, né? Então, a seleção de entrada e saída é feita na face de saída do circuito de refrigeração, né? Então, não mais como era antes. Então, quem já mexe na ferramenta, a entrada e saída ela era feita por tubo, por circuito. Então, quando você tinha uma condição como essa aí no desenho, onde você tem um único furo que um lado é entrada e outro lado é saída, você não conseguia executar esse tipo de situação, porque ele detectava o furo todo sendo ou entrada ou sendo saída. Tá? E além disso, as entradas e saídas também podem ser definidas em formas de resfriamento sem incluir automaticamente uma conexão. Tá? Então, vou colocar o videozinho aqui. Então, ali temos as linhas, então ele pegando a ferramenta de refrigeração. Então, pegou todas as linhas. Então, ele está imaginando que ele colocou tampão roscado ali, né? Porque não foi definido as entradas e saídas. Então, ó, ele pegou todas essas regiões ali como entrada e todas as outras regiões do lado oposto como saída. Então, ele deu um OK, ó. Então, ele já trocou os componentes. Então, ele retirou as conexões roscadas e colocou os plugs aí para a gente. E já determinou o que seria a entrada e o que seria a saída. Tá? Agora aqui, dentro do processo de refrigeração, a gente também tem a possibilidade de criação de MFs de furação. Então, se a opção criação MFs estiver ativada, né, dentro do processo de refrigeração, vai criar os MFs de furação para cada furo no circuito de refrigeração. Tá? Então, o que é isso? Né? É uma estrutura mais simplificada desses furos e dessas geometrias,
onde essas estruturas elas podem ser transferidas, né? Então o CAN pode fazer a leitura dessas estruturas e fazer a usinagem desses elementos aí com menos peso e de forma mais fácil, ok? Agora a gente tem essa possibilidade de ativação. A próxima novidade é sobre análise de refrigeração, né? Então, agora na versão 7.17, podemos fazer análise de criação dos processos de refrigeração sem que seja realizado a operação, né, do circuito de refrigeração. Então, isso antes era uma necessidade nas versões anteriores. Tá? Então, vou colocar o vídeo aqui para a gente estar olhando. Então, pessoal, por quê? O processo, então vejam que a gente não tem o processo, né, na ferramenta. Então, o processo ele era inerente a muito peso dentro da ferramenta, né? Então, são muitas operações, dependendo da complexibilidade da refrigeração que tem cada projeto, tá? Então, a gente tinha a ferramenta de verificar, né, a análise do circuito de refrigeração, só que se ela era, a gente só possibilitaria a ativação dessa ferramenta após o processamento nas placas, ou seja, eu só vou poder analisar se a refrigeração está boa só depois que eu processar, só depois que eu deixar meu projeto mais pesado. Então, agora eles fizeram a inversão, né, da análise e agora permite que a gente veja a análise do circuito de refrigeração através dos tubos e não mais pela operação que era feita na cavidade. Tá? Então agora ficou mais aderente ao nosso discurso, né, de deixar o processo de refrigeração por último, que é um processo pesado, e a gente não trabalhar com molde mais leve o máximo possível e deixar esse tipo de operações lá para finalização do projeto, ok? Então, o recurso aí vocês já conhecem, então tem o mínimo, o máximo, né? O resultado ele vai estar te mostrando em função do distanciamento e o calibre da refrigeração, como esse impacto vai estar em relação à peça. Outra novidade que a gente tem, né, é a gente poder analisar a refrigeração através de formas, né? Então, o comando de analisar refrigeração pode gerenciar processos de refrigeração clássicos, bem como aqueles criados por formas de refrigeração. Então, a gente sabe que cada vez está criando-se novas possibilidades, né? Então, hoje com manufatura aditiva, né, com sintetizações de metais e assim por diante, nos permite criar refrigerações com formas geométricas mais avançadas. E aí, eu vou fazer isso dentro do projeto e eu não poderia antes, nas versões anteriores, eu simular como está essa refrigeração. Então, é uma proposta então que vem bem interessante, né, de acordo com o que há de mais moderno hoje em dia, da gente poder criar esses circuitos, seja qual for a forma, o software vai estar conseguindo identificar o quanto essa forma está sendo eficiente, tá? De novo, não sei, alguns talvez saibam, outros não, mas isso não é um resultado térmico, tá ok? É um resultado de proximidade, de homogeneidade, né? Então aqui eu não vou retirar um resultado térmico da minha peça, mas eu consigo ver o quanto meu circuito de refrigeração está homogêneo e quanto ele vai ser eficiente na minha peça. Então, se tiver regiões da peça que ela não está sendo refrigerada adequadamente, ela vai estar me mostrando como a região indireita ali, ó, a borda fica um pouco mais vermelha. Então, ou seja, eu não estou tendo uma refrigeração eficiente naquela região, naquele ponto. Ok? Então, pinos em lâmina, tá? Bem, pinos em lâmina, eu vou diretamente para o vídeo, que enquanto o vídeo passa, fica mais fácil a gente explicar, tá? Então, ele criou diversas possibilidades que a gente tinha nos pinos cilíndricos. E agora passou também para
para o pino em lâmina. Então, a gente pode estar trabalhando ali, né, com ponto. Então, a gente selecionar um ponto de referência, né, onde a gente quer posicionar o pino. Ó. Então, selecionou o ponto. A gente vai trabalhar com orientações diferentes. A gente tem a orientação do travamento ali, ou da chaveta, desse pino lâmina, ou eu posso estar trabalhando com orientações da lâmina, ok? Então, é o que está sendo feito ali. E aí ele está fazendo a inserção do pino para a gente, vai colocar o pino em outros posicionamentos, né? Em outro ponto. Então, observe-se que ele tinha colocado uma orientação inicial, né, do travamento do pino, ele vai se manter, né, essa opção até que você mude, ó. Então ele está sempre orientando para o mesmo ponto, tá? Tá definindo em outro lugar ali agora, ó. Tá? Então, ali, ó, ele está pegando um ponto em cima daquela linha, em cima daquela normal, ó. E está fazendo, então vai fazer a inserção desses pontos que foram inseridos em cima daquela linha, daquela curvatura. Então ali ele já definiu o processo, ó, né? Colocou o alinhamento, então normal a linha que fez a inserção, né? Então estaria como se fosse a tangência do centro da lâmina em função ao arco. Então, olha que o comando é rápido, a gente então pôde colocar os 4 pinos e a orientação de cada pino, ó, ela se manteve para a mesma direção, sendo que você pode estar alterando essa direção ou não. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui o vídeo. Tá, aqui ele está mostrando, ó, se eu quisesse trabalhar com bordas, né? Então, a seleção da borda, orientação ali, como que fica fácil a gente estar executando isso. E também a gente tem, ó, a possibilidade de trabalhar com símbolos, né? Então o símbolo ele é muito bacana para trabalhar com pino, porque eu posso fazer a inserção do símbolo e ele já vai capturar o posicionamento e a orientação, né, da minha lâmina em função do símbolo. Então, se eu pegar o símbolo, ó, e modificar ele em função da minha de posição numa linha, né, padrão, o pino, ó, ele vai se adequando em função a essa movimentação. Então, ele fica associativo ao símbolo, ok? Então, é bem legal essa possibilidade de inserção de pino aí, né, quando a gente está trabalhando com lâmina. O próximo tópico é pinos idênticos por repetição, ok? Então, isso é muito interessante, pessoal, na parte de posicionamento de pinos, tá? Vou colocar o videozinho aqui, porque agora, se eu quero, porque antes o PDM ele ia fazer a gestão dos pinos. Então, se você colocasse um pino de mesmo diâmetro em várias posições, elas estando no mesmo plano, seria o mesmo item, só que em posições diferentes, né? Só que para que a gente tivesse que fazer isso, a gente teria de colocar um pino e repetir, para o PDM entender essa gestão. Agora a gente já tem um botão ali, ó, que ele vai estar acionando daqui a pouquinho ali no vídeo, né? Que é para identificar os pinos como repetição. Então, o que ele vai entender? Ó, todos esses pinos eles estão na mesma face, ó, do produto, da mesma altura, né? Então, como a face do pino vai ser planar e todos estão na mesma altura, eu posso ativar, então, ali, ó, a ferramenta que está mostrando que todos os pinos serão idênticos, né? Então, o que ele vai entender? Que eu tenho um pino e a quantidade desse pino vai se propagar em funções desses pontos que eu aloquei para a geração dos pinos, tá ok? Então, isso é muito legal, muito interessante, que o pessoal gostava muito do comando de você colocar vários pinos ao mesmo tempo e você fazer essa gestão, porém tinha de ter alguns cuidados em função do PDM, né?
para que sua lista de materiais saísse de forma correta. Que antes disso, dessa inovação, ele gerenciaria como? Com o pino 1, 2, 3, 4, 5, e não, você tem apenas um único pino e em diversos posicionamentos. Então é bem legal, essa ferramenta aqui vai ajudar a gente a ter essa velocidade toda, que a gente já tínhamos anteriormente, só que fazendo uma gestão mais fácil aí fazendo uma gestão mais fácil do nosso PDM e da nossa lista de materiais. A próxima novidade é sobre pino angular, né? Então, qual que foi a novidade? Agora a gente pode conseguir gerenciar o atraso do movimento da gaveta. Então, antes a gente tínhamos só uma geração circular, era só um furo, né? Para a gente executar o processo na gaveta em função do pino. E agora a gente tem a opção também de oblongo. Então, através do oblongo, a gente vai fazer o quê? A movimentação, um retardo da gaveta, né? Então, ali mostrando, eu fazendo a seleção da gaveta, ok? Então, vou utilizar ali a ferramenta, a posição, né, do frame. Agora também tenho opção de selecionar o frame e não mais faces, como era na versão anterior, ok? Então, fui lá e peguei o frame. Então, ele já me deu um preview do pino. Então, agora eu posso estar gerenciando a movimentação que esse pino vai realizar. Então, vou lá inserir um valor. Ó, então, quero 5 milímetros de curso, né, de movimentação do pino. E também, né, agora eu vou pegar e selecionar quanto que eu quero de retardo, né? Então, está na opção cilíndrica, vou passar para a opção oblongo, né? E aí, dentro da opção oblongo, eu vou ter lá, ó, quanto que eu quero distanciar, né? Olha lá, ele está podendo fazer as modificações, né, na gaveta, e aí ele já está me mostrando, ó, um resultado, um preview do resultado de como vai ficar a gaveta. Então, se eu tirar o raio da borda, se eu inserir raio na borda, então ele manteve todas as opções que tinha antes, mas essa opção, né? Então, olha lá, um offset na parte frontal e um offset maior posterior ali que eu posso estar gerenciando para trabalhar com o retardo da gaveta, tá? Aqui, posicionamento por frame. Então, agora, além de eu poder posicionar o pino através do frame, eu também vou poder fazer inserções de um novo componente através desse frame, tá? Então, aquelas plaquinhas, né, para posicionamento do pino angular. Então, eu já vou poder usar esse frame diretamente para fazer a inserção da placa e a fixação do pino, tá? Marcação de furações. Então, isso iniciou-se na versão anterior e agora vem melhorando bastante, né, as funções de marcação, tá? Então, vou colocar aqui a animação. Deixa eu só cortar o áudio aqui. E aí é possível, então, ó, você, através dos furos, né, existentes na lateral da placa, né, então, você ir lá e eu vou pegar o comando agora de marcação. Então, você pega o comando de marcação, você vai selecionar, então, qual que vai ser a face de trabalho, né? Então, você vai selecionar a face de trabalho. Em função dessa face de trabalho, ele vai fazer a detecção, né, dos furos existentes na face, né? E aí você vai poder colocar, então, os textos. E aí tem o gerenciamento do texto, né? Então, se você quer o texto alinhado ao centro do furo, qual a orientação do texto, qual é o ângulo que você quer em função, né, do texto. Ali, ó, o arco, né, de propagação, ó, em função que você vai querer. E aí, em função do que você colocou, ó, você também pode estar repassando para os demais furos, né?
Então, isso vai te dar uma velocidade, uma agilidade grande ali, ó. Tem os MFs também, que você pode estar selecionando, tá? Olha lá. E ele também, os MFs lá, ou seja, a estrutura em arame para manufatura também das marcações. Ali vai fazer na outra lateral, então selecionou o elemento, então você define o texto, faz o gerenciamento e assim você consegue marcar, ó, as placas bem rapidamente, tá? Então, hoje uma necessidade que a gente vê em diversos clientes que eles gravam e eles marcam as entradas e saídas, roscas e todas essas partes externas aí do projeto. Então, muito cliente trabalhando com essa necessidade. Tá? A próxima novidade é sobre ocultar o componente. Né? Então, se a gente for aqui direto para o draft, então eu vou mostrar. Então, antes a gente tinha essa possibilidade de ocultar o componente. Então, o que mudou? Agora a gente consegue ocultar o componente e também a operação realizada por esse componente. Então, nas versões anteriores, se eu tirasse o componente, fizesse a remoção, ele ia ficar o furo lá do componente, ia ficar a região em vazio. E agora, eu, se quiser, posso retirar o processo do componente também. Ok? Então, estou fazendo a seleção dos elementos e estou fazendo as seleções dos processos. E aí, se eu der um OK, olha lá. Então, tem no meu detalhamento componente e processo que eu quero enxergar e eu posso omitir agora não só o componente, mas também o processo do componente no detalhamento. Bem, e por passo 2, as novidades de eletrodo, né? Então, agora uma novidade do eletrodo que é muito interessante é poder trabalhar com a possibilidade de eu trabalhar com superfícies, tá? E não só mais com uma peça sólida. Então, a gente entende que o eletrodo ele é uma ferramenta que ele tem que ser muito dinâmica, tem que ser muito rápida, né? E aí a gente, às vezes, pessoas, a gente tem clientes que eles trabalham só com o módulo de eletrodo. Então, essa ferramenta aí, ela vai trazer um benefício muito grande. Então, receber peças que às vezes estão abertas, peças que estão só em superfície, e a gente poder trabalhar retirando os eletrodos com ela. E aqui a criação, né, ali está conchas, mas na verdade são cascas, né? A visualização da casca. Então, vou dar um play, ó. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Então, ó, aqui já estamos vendo que é uma peça em casca, né? Que a peça está totalmente aberta ali, né? Então, ó, ele vai, ó, tá toda em superfície, ó, todas as superfícies na peça, né? Então, ele está vindo aqui e vai. Então, a gente vai trabalhar o eletrodo. Então, ele foi lá para o módulo de eletrodo. Na parte de formas a trabalhar, ele vai abrir então e pegou todas as superfícies, tá? Então a gente vai trabalhar, né, vai poder ter essa possibilidade agora. E ali agora a utilização da visualização da casca, ó, é que a gente consegue ver onde é que está as extremidades da região que a gente está selecionando, né? Então antes isso aqui ela não era tão visível assim desse jeito, então fica mais fácil a gente verificar e determinar quando a gente pegou a casca toda do eletrodo, tá? Então aí aqui ele capturou, né, as regiões de casca, criou a forma de erosão, né? Ali está criando um eletrodo, então a gente, ó, retirou o eletrodo, né? Utilizando só superfícies, né? Então não mais uma necessidade que existia anteriormente da gente estar trabalhando com o elemento insólido, tá? Agora a gente tem uma outra novidade também, que é o quê? Na extensão a gente pode aplicar fillets laterais ao eletrodo, a forma de geometria, tá? Então, aqui a gente já efetuou a extensão, né, no eletrodo. E agora eu vou vir aqui, vou dar um editar. Então, dentro da caixa de edição ali agora, ó, na parte de extensões, a gente vai ter a opção de fillet ali embaixo. Então, se selecionar a opção de fillet, a gente pode estar inserindo um valor
e ele vai inserir o fillet em toda essa parte ali da finalização da lâmina. Então é bem interessante, né, pessoal? Canto vivo, ele vai criar arestas, pode criar alguma. Não é tão interessante nem para a usinagem, nem para o processo de erosão. Então, colocar um raiozinho ali, então você vai ter uma qualidade melhor dos seus eletrodos e minimizar problemas aí de operações. Tá? A próxima melhoria é mesclar faces. Então aqui, ó, já mostra a imagem que a gente tinha nas condições anteriores. Então a gente buscava uma geometria, em busca dessa geometria, a gente criar o corpo do eletrodo, ele criava essas isoparamétricas, essas arestas ali para a formação do corpo do eletrodo. E agora a gente tem um eletrodo ali mais liso, uma qualidade de eletrodo melhor, ok? Então aqui eu estou com a forma de erudir, né? Então ali aquelas diversas linhas, né? E aí dentro da forma de erudir eu vou poder ir lá nas opções avançadas, né? E eu vou fazer então mesclar faces. Ele vai entender que ele vai fazer essa limpeza, tá? Então o pessoal de CAM agradece, né? Faces mais limpas, melhor qualidade, sempre ajuda aí na manufatura e a gente ter melhor resultado. Então, isso aqui não é só para ficar bonitinho, não, pessoal. Ficar bonitinho é legal também, mas tudo em função do resultado. Ter uma usinagem de melhor qualidade, maior velocidade, né? Sempre em função da melhoria do resultado final. Marcadores. Então, o marcador de orientação, ele teve 2 ganhos ali, né? Então, um ganho é o que? A parte de escrita e orientação, que a gente pode estar inserindo em cima do marcador. E o outro ganho, que para mim foi muito interessante, é o que? Agora você tem a opção, ó, criar marcadores. Então, ela custava ser feita, ó, eletrodo por eletrodo, né? Então, se você tinha muitos eletrodos, essa tarefa seria uma tarefa longa, né? E aí você tem que ficar clicando um a um. Então, agora você pode selecionar lotes de eletrodos e eles fazerem tudo de uma única vez. Então, isso aí, né, o processo melhorou bastante. Agora, eu vou falar sobre montagem de eletrodos e mandril, né? Então, agora, o mandril ele vai estar inserido como um ambiente de montagem, né? Então, ele vai, essa geometria, ele vai estar como se fosse no ambiente de montagem do eletrodo. Então, ó, esse conjunto pode ser usinado através de comando contextual, né? Então, o eletrodo será automaticamente considerado como acabamento e o mandril como ambiente de documento e configuração de usinagem. Então, essa função agora ela melhora para a gente ficar fazendo as transições dos arquivos de eletrodo para o arquivo de manufatura. Então você pode levar ou não o mandril como uma submontagem, está identificando isso lá no seu ambiente de usinagem e fazer as devidas gestões desse mandril, né, de acordo com a sua necessidade, né? Posições iniciais. Bem, isso aí várias pessoas me pediram. Então, nas versões anteriores, criava-se a posição inicial automática do eletrodo, tá? Aí muitos me perguntaram, Javan, o que é esse? O que apareceu aqui na minha folha? O que apareceu aqui na minha montagem? Aí eu tinha de ir lá explicar. É a posição inicial do eletrodo. Então, pensando em eletroerosões CNC, que você fazer movimentações angulares, por exemplo, o ideal é que você tenha uma posição inicial para que não haja colisões, assim por diante. E isso era automático, ela acabava vindo lá e um monte de gente ligando e perguntando o que é isso, de onde veio, por quê e assim por diante. Agora, essa opção ela é normal, não acionada, e você desaciona ela pelo arquivo inteiro. Então, vocês que usam eletroerosões convencionais e que quase nunca vão usar essa possibilidade de posição inicial, agora ela não vai estar afetando o trabalho de vocês, os acessos. Bem, rapidamente, top solid split. Então, vou falar
é mais uma possibilidade que veio sobre a gestão de cores. Então, agora, se você quiser, você pode pegar as cores provenientes ao produto ou tá mudando as cores em funções das passagens que a gente já tinha anteriormente. Então, uma opção a mais. Então, se o seu produto ele vem colorido e de repente você quer assumir essas cores do produto, você pode estar realizando também, tá? Nem vou rodar o vídeo aqui, a gente já está com o tempinho um pouco estourado. Então, o Progress, pessoal, então o Progress ele teve ganhou várias ferramentas aí, né? Mas eu quero enfatizar um pouco mais sobre a utilização do Progress, né? Então, os recursos, né, do Design Pro, então o Progress está muito ligado a superfícies, a parte do design, né? Então, toda essa exploração do design, uma ferramenta fantástica, né? Então, a utilização do FTI, que é uma ferramenta em apoio, né, quando você tem curvaturas mais complexas aí, e para a gente entender como que vai ser a planificação das peças, né? Ferramentas de análise, zona de segurança, de espessuras, e aqui um layout da tira, né? E a gente enfatizar clientes que ainda estão no 6, né, para ir para a plataforma 7, que ela está fantástica, o Progress. Tenho certeza que quem ainda está na plataforma 6 vai adorar, e quem já está mexendo com a ferramenta, está vendo que a ferramenta está muito interessante, né? Aqui, então, a gente tem o ambiente, né, de criação de matrizes, de punções, toda a parte de detalhamento, toda a parte de ferramenta, link com a ferramenta 2D e com a manufatura. Então, cada vez mais vinculando para a parte de corte a fio, a parte de usinagem, né, para a gente poder entregar todo esse sistema aí conforme o Glauber vem mostrando aí para todos, tá? A parte de molas, então a gente também ganhou, como essa parte de recurso de estampa, ele utiliza muito essa parte de molas, então você pode fazer a gestão por comprimento, por parte livre da mola, por percentual, já trazer fatores de carga. Então você tem hoje um leque muito maior de fazer a inserção, gerenciamento e gestão desse componente e dos resultados. Tá ok? Pessoal, agradeço a todos.